Olá, pessoal. 19ª aula, penúltima aula, estamos quase acabando, graças a Deus. A gente vai falar sobre o quinto e sexto mandamento. Na próxima aula a gente vai falar sobre os 4 que faltam, mas não se assustem, porque os últimos 2 mandamentos têm muito a ver e tudo vai se enquadrar da forma que a gente espera. Vamos lá, começando com a oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Vamos lá, então. Revisão da aula passada. Vimos o terceiro e quarto mandamento. Começamos falando sobre uns temas de direito canônico, direito penal canônico, né, sobre a diferença de heresia, do cisma e da apostasia. A heresia, ela tem a pretensão de ser uma verdade universal da igreja, né, então tem uma pretensão de se colocar como uma verdade internamente dentro da igreja. Então, esse é o herege. E ele é dito herege quando ele é contrariado, né? Quando se tem a determinação, né? Tanto que nos documentos conciliares, que tem alguma questão de heresia, geralmente vem escrita a famosa frase: seja considerado anátema aquele que continue parará, parará, pondu. Então, geralmente é assim que são decretadas as heresias. Temos o cisma, que é a separação total, é um vício muito mais da vontade do que da inteligência, é uma rebeldia contra a autoridade da igreja, a autoridade do Papa. Como exemplo, lá a gente viu o grande cisma, né, um exemplo da história da igreja. E a apostasia, que é o abandono completo da fé. É uma questão de vontade e de inteligência, uma recusa à religião, seja mudando por uma outra religião, seja uma questão de ateísmo. E vimos as penalidades possíveis dentro do direito canônico, aos sacerdotes, aos leigos, como que se relacionam essas penalidades, todas elas almejando a salvação da alma daquela pessoa. Né? Quando a gente tem uma excomunhão, por exemplo, a gente não está almejando, vamos excluir essa pessoa porque ela pensa diferente da igreja. Não, a gente quer salvar a alma dela. Então a gente separa essa pessoa para que ela se regenere, né? É uma intenção de salvação da alma. Sobre o terceiro mandamento, santificar domingos e festas, último mandamento da primeira tábua, referente a Deus, falamos que Duns Scotus, ele acreditava que esse mandamento era um mandamento divino cerimoniário, porque ele tem uma diferença de natureza, né, uma diferença essencial do primeiro e do segundo mandamento, que são muito claros, que são mandamentos divino-positivos, são mandamentos que se referem a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, fala sobre a honra de Deus e sobre o comportamento que devemos ter perante a Deus. Agora, honrar domingos e festas é muito mais uma coisa cerimoniária que Deus determinou. Essa é a diferença entre esse mandamento dos 2 primeiros, e por isso que ele é o terceiro, né? Ou seja, existe uma ordem de importância em relação a esse mandamento. Basicamente, a igreja nos chama, por esse mandamento, ao descanso contemplativo e aos seus contrários, né? A gente evitar os seus contrários, que é o ativismo ou o ócio pecaminoso, a falta do que fazer, né? Ficar jogado, etc. Existia uma função social desse mandamento, né? Uma função social de descanso das pessoas, num tempo que o ser humano precisa para descansar. Tratamos sobre o porquê que mudou do sábado para o domingo, né? O Dies Domini, o novo dia da criação. Falamos que a Eucaristia, como um ato fundamental de adoração a Deus, como um ato fundamental que, por esse sacramento, a gente presta a adoração, nesses dias de santificação, devemos dar prioridade para a Eucaristia. Isso é óbvio, né? Se é o dia que eu tenho que oferecer a Deus, que mais eu tenho que oferecer a Deus que não o sacrifício da Santa Missa? Por isso que é obrigatório. Nós explicamos como que foi esse procedimento para tornar-se obrigatória a participação da missa. Falamos quais são as datas durante o ano das festas, né, que são reservadas. Falamos das dispensas, né, que os bispos podem mudar essas datas obrigatórias para o domingo, geralmente quando não tem um feriado. Aqui no Brasil acontece muito isso, porque as pessoas vão estar trabalhando, então o bispo transfere, etc., no próximo domingo. Em caso de necessidade, urgência, doença, né, a gente pode também, não vai ter um pecado, porque o objeto moral não é ferir o mandamento, mas é por conta de uma necessidade ali que apareceu, que a gente não conseguiu cumprir o mandamento de ir à missa, né, de participar e santificar esse domingo e festas. Isso também pode ser relacionado ao descanso, uma emergência no trabalho, alguma coisa do tipo. Claramente isso não vai ser pecado. Ou uma circunstância do trabalho. Meu trabalho exige que eu trabalhe no domingo, por exemplo, um médico.
Claramente ele não está em pecado, né? Não é uma escolha dele, é o trabalho que ele faz. O quarto mandamento, honrar pai e mãe. Primeiro mandamento da segunda tábua, né, que a gente vai, que se refere ao ser humano propriamente dito, a dignidade humana. Falamos que existe uma interseção entre essas duas tábuas nesse mandamento, porque quando eu digo honrar pai e mãe, eu estou falando de toda a humanidade, porque o pai e a mãe, o pai e a mãe da humanidade por si é Adão e Eva. Então, esse mandamento fundamenta a nossa unidade como seres humanos. Então, o quarto mandamento tem interseção com a primeira tábua, porque Adão e Eva são filhos de Deus, criados por Deus, e nós partimos desses pais originais, e nós devemos honrar nossos pais, mas também honrar as autoridades legítimas, né, nossos avós, né, as autoridades civis, etc, etc. Então, esse mandamento relaciona a unidade que os seres humanos devem ter perante a Deus, né? Por isso que os mandamentos se resumem a dois: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento se inaugura com honrar as autoridades. Falamos dos deveres que os filhos têm que ter com os pais, né? Principalmente a virtude da obediência, a virtude da docilidade, não dá margem ao abandono paternal, né? Principalmente na época de velhice, dá os auxílios morais necessários, financeiros necessários, os pais também com seus filhos, na criação, a importância que os pais têm na criação religiosa, né? dá tudo que eles têm de melhor, etc, etc, porque a gente sabe o mal que faz a ausência de um pai, né? Isso faz falta. Então, nós, como pais, futuramente, ou não, dependendo da nossa vocação, temos um dever. Lembrando também que aqueles que são celibatários têm os seus filhos espirituais, né? Os filhos espirituais que também, como Deus fala, é o 100 por 1, né? Então, vão ter uma vida muito mais frutífera, muito mais filhos do que no matrimônio. Vamos começar a aula de hoje. Geralmente eu faço uma resposta a perguntas, mas hoje eu não vou fazer por conta da extensão do tema desses dois mandamentos. Eu vou começar a aula de hoje falando sobre uma peça do Shakespeare, Hamlet, que vocês já devem conhecer. Eu vou falar um pouco sobre a história do Hamlet. Foi uma peça escrita pelo Shakespeare em 1599 a 1601, por aí, que conta a história do príncipe da Dinamarca que perdeu seu pai, né, o rei Hamlet. O príncipe Hamlet estava lá, né, no seu castelo, né, provavelmente muito triste, né, com a morte do seu pai, mas ele é avisado por uns soldados, que eram seus amigos, que tinha um fantasma rondando pelo castelo. Aí o príncipe Hamlet fica meio o que é esse fantasma, né? E decide sair do castelo em busca desse fantasma, né? Pensa num ambiente na Dinamarca, com neblina, né? E o Hamlet lá sozinho naquelas florestas, aquelas matas da Dinamarca, procurando aquele fantasma ali. Quando ele se depara e se assusta com um fantasma que é exatamente o fantasma do seu pai, né? Na peça ali, o Hamlet tem a experiência de encontrar o seu pai. E seu pai, como fantasma, ele avisa ao Hamlet que ele foi assassinado pelo seu irmão, Cláudio, né? Ele avisa para o Hamlet: olha, quem me matou foi o seu tio, foi o Cláudio, ele queria tomar o poder. Porque quando o rei Hamlet morreu, quem assumiu o reinado foi o seu irmão Cláudio. Então, o fantasma do rei avisa ao Hamlet que foi assassinado. E aí o Hamlet ele fica devastado com essa notícia e começa a ter uma crise, né? Uma crise existencial ali sobre aquele momento, né? Pô, caramba, meu tio matou meu pai, e ele começa a ter o anseio de vingança, né? E a gente vai começar o grande dilema da peça, que é o Hamlet, no processo de enlouquecimento, buscando a vingança do pai, buscando confirmações da sua tese de que realmente foi Cláudio que matou seu pai. Fica investigando Cláudio, fica jogando verde, ao mesmo tempo Cláudio, né, tinha a culpa no cartório, também fica investigando Hamlet, fica nesse dilema ali na peça. O Hamlet era apaixonado por Ofélia, que era uma moça, né, do reinado, em que seu pai Polônio trabalhava ali no castelo para o Cláudio. Então Polônio ficava investigando Hamlet, todo mundo achava que o Hamlet esse cara tá esquisito, né? Aí o Polônio ele falava: não, é porque ele está sofrendo da doença do amor pela Ofélia, né? E aí a Ofélia também queria entender o porquê que o Hamlet tinha mudado, estava diferente, né? O cara tinha, ânsia de casamento com a Ofélia, do nada o cara começa a falar um monte de maluquice. E aí, durante a história, a gente tem um acontecimento fundamental, que Hamlet, ele
ensaia, depois de um jantar, uma história, uma peça teatral, em que um homem matava o seu irmão. Ele fez esse ensaio para justamente ver qual que vai ser a reação do Cláudio, né? Se ele começar aqui a não conseguir comer mais, né? Perdi a vontade de comer, né? Pô, vou tirar um tempo aqui, vai perceber, ó, esse cara tem culpa no cartório, né? E o Hamlet fez isso. E aí, quando ele faz essa encenação, fica pressionando, joga o verde, né? Da traição, como que pode matar o seu próprio irmão? E aí o rei Cláudio começa, já se engasga, né? Pô, caramba, né? Sentimento de culpa, se retira, manda, então, vamos acabar esse jantar tá ruim. E foi justamente a confirmação do Hamlet. Não, foi ele que matou meu pai. E aí o Cláudio aí tem uma cena fundamental do Hamlet, que o Cláudio ele vai para o seu quarto, ele, arrependido de ter matado seu irmão, ele se ajoelha e começa a rezar, né? Pedir perdão a Deus, arrependido. Aí o Hamlet vai atrás dele, e nesse momento seria o momento perfeito, né, para ele realizar a sua vingança. Pegava a espada ali, cortava Cláudio, só que aí o Hamlet pensa assim, eu não vou matar ele agora, porque se eu matar ele agora, e ele está rezando arrependido, ele vai para o céu. Então eu não vou deixar que ele vá para o céu. Não vou matar ele agora, vou matar no momento mais, que ele esteja mais desmascarado e que ele não vá para o céu, não vou dar essa colher de chá para ele. E acaba que o Hamlet adia esse assassinato. E quando ele encontra sua mãe, ele vê um vulto na cortina do palácio, num momento bem posterior, né, a história vai se desenvolvendo. Ele dá um corte com a sua espada na cortina, achando que era o Cláudio, mas ele mata sem querer Polônio, era o pai da sua amada. E aí você começa a crise geral da tragédia. O cara matou o sogro, e aí a sua amada enlouquece porque o seu marido enlouqueceu e agora ela também não tem pai. Aí a menina, não vou dizer o que acontece, que aí vai ficar na curiosidade para vocês aí. Então o bicho pega lá e começa um caos completo, e aí tem a finalização da tragédia. Mas por que eu estou perdendo tempo para falar sobre Shakespeare com vocês aqui? Por dois motivos. Porque o quinto mandamento é o mandamento do não matar. O mandamento do não matar, em primeira mão, a gente vai pensar na literalidade do homicídio, né? Como a gente viu aqui na história do Hamlet. Mas o não matar, ele é muito mais simbólico, ele tem um alcance muito, muito superior à morte física. O não matar, claramente, é o homicídio, mas também pode ser o matar moral, né? O matar por palavras, o matar uma criança, no caso do aborto, o matar pelo esquecimento de uma pessoa, né? Que eu esqueço a pessoa, estou matando ela. Então, existem diversas formas do assassinato, e aqui no Hamlet a gente vê diversas camadas da morte, né? Hamlet quer matar o rei, acaba matando a dignidade da sua amada, porque matou seu pai sem querer, e aí você tem um monte de morte, aí depois tem um suicídio que vai acontecer, diferentes formas da desordem causadas por esse mandamento. O Catecismo, no ponto 2258, ele vai falar o seguinte: a vida humana é sagrada porque desde a sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador. Seu único fim com o Criador, seu único fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Quem está falando aqui o catecismo? Primeiramente, aquela questão que a gente já falou quando falamos da idolatria. Deus é o fim último de todo homem. E a ação de matar, esse pecado do quinto mandamento, ele está justamente incriminando essa ação de reivindicação para si do poder de Deus, porque só Deus é Senhor da vida, só Deus é Senhor da morte, só Deus sabe o nosso momento de morrer. Então, quando eu ajo no mundo e mato uma pessoa, seja moralmente, mas principalmente aqui agora, nesse momento, fisicamente, eu estou rompendo com a providência divina que Deus criou para aquela pessoa, né? Então, eu estou cometendo um ato que o objeto moral desse ato é intrinsecamente mal. E é intrinsecamente mal porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? A imagem de Deus, como São Tomás fala, nós somos imagodei, né? No grego icon, né? Que dá origem à palavra ícone. Ou seja, nós somos a representação de Deus. O que quer dizer isso, Mateus? Nós somos livres, como a gente falou na aula de moralidade, nós temos racionalidade, nós entendemos a inteligência das coisas, por isso somos imagem de Deus. Temos a relacionalidade com os outros seres humanos, como Deus também é um ser relacional com o Espírito Santo. Somos pessoa como Deus é pessoa.
E também somos imagem de Deus como um prenúncio da encarnação, porque Deus se fez homem. Então nós somos a imagem de Logos de Deus. Né? Olha que bonito isso. Somos semelhantes porque, como diz o nome de São Miguel, né, do arcanjo Miguel, quem como Deus? Né? Não somos iguais a Deus, somos imagem e semelhança, somos semelhantes. Não somos Deus. Em grego, essa homoisos, né, a palavra, não sei pronunciar direito, que é tornar-se semelhante. O Platão ele chega a falar isso nos seus livros, né? Ele fala que esse ideal de se assemelhar a Deus, assemelhar à divindade, que no fundo é a nossa divinização, nossa identidade com Cristo, nosso processo de santidade, a busca pelo estado de graça, se tornar Deus. Né? Isso é possível no cristianismo, principalmente por meio dos sacramentos que a gente viu. Então é isso que é a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus dá a origem, como a gente já falou numa aula passada, à dignidade humana. É por isso que o ato de morte é um ato que branda os céus, né? Porque você está interferindo na providência de Deus e você está matando um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Como vocês já podem ter pensado, quando a gente fala desse mandamento, a gente lembra muito de Gênesis 4, né, daquela história muito famosa, né, de Caim, do fratricídio de Caim, que matou seu irmão Abel. Né? Caim, ele oferece, né, ele era um agricultor, enquanto que Abel, né, pastoreava as ovelhas, e no momento de oferecer o sacrifício a Deus, Caim oferece os frutos da terra, enquanto que Abel oferece o cordeiro, né, a porção mais valiosa do seu rebanho. Né? E aí Deus não aceita o sacrifício de Caim e aceita o de Abel. Né? Aí você vai falar assim, não, então Deus não era vegetariano, né? Deus gostava das ovelhas, Deus queria uma carne, né? Aí veio Caim com alface, né? Veio batata, Deus aí não, aí não, né, meu irmão? Não é por causa disso, é porque que Caim, quando ele dá esse sacrifício da agricultura, ele não dá o seu coração junto. O sacrifício que Deus quer é um coração contrito. Você tem que entregar tudo a Deus. O sacrifício é o símbolo. Aqui em Gênesis 4 já está refutando toda a questão judaica do sacrifício que se mantém até hoje. O que importa não é o objeto em si, mas aquele coração enamorado, esse coração que se converte junto com o sacrifício, que simboliza. Né? E não à toa, o sacrifício de Abel, ele representa o sacrifício de Cristo, né? A ovelha, né? O rebanho. Né? Santo Agostinho ele vai falar justamente isso. Essa é a explicação de Santo Agostinho. O sacrifício de Caim não era de coração reto, era de um coração tortuoso, um coração que não queria gastar tempo com Deus. Vou oferecer aqui o que tenho aqui de qualquer forma para Deus, e Deus não aceita, Deus sempre quer o nosso melhor. Né? E aí a gente tem o acontecimento de que Caim ele se revolta com Deus não ter aceitado o seu sacrifício. Deus, olhando o seu coração, fala uma frase muito bonita no Gênesis, que ele fala o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, se você fizer um bom sacrifício, eu vou aceitar. Mas aí Deus fala: mas se não fizer o bem, o pecado jaz à tua porta. Seu desejo é contra você, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante, né? Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, então a queda estava muito recente. Né? Deus tá explicando para o homem, né? Ainda no momento muito inicial da queda, o homem que ainda tinha um contato com Deus, não estava tão degenerado pela doença do pecado. Deus explica: olha, se você fizer o bem, você vai ser aceito por mim. Olha, a redenção ali já presente. Mas se você não fizer o bem, você escolheu o mal. Né? O mal entrou no mundo pelo pecado original. O desejo é contra você. Olha, justamente aquilo que a gente fala, né? O desejo, ele toma conta da vontade, não agimos mais livremente, portanto somos escravos. Né? Por isso que Deus fala: mas você deve dominá-lo. Por mais que Deus tenha dado essa advertência a Caim, Caim não escuta e resolve matar o seu irmão. Então a gente tem o primeiro registro de homicídio na humanidade. Né? E aí Deus, ele sabendo disso, né? Sabendo que Caim tinha matado seu irmão, ele pergunta para Caim, né? Olha, onde está teu irmão? Né? Aí Caim responde, né? Eu não sou guarda do meu irmão para saber onde que ele está, né? Então ele ainda responde, além de ter cometido o ato, ele mente diante de Deus, né? Porque o pecado ele vai piorando cada vez mais, a gente vai tentando enterrar cada vez mais, em vez de revelar pelo método da confissão a verdade, assumir e ser perdoado por Deus. Deus está a todo momento querendo, né?
permitindo, querendo que a gente peça perdão, né? Querendo que a gente se regenere, na verdade. Agora, esse ato do homicídio de Caim, que é um ato perverso, intrinsecamente mal, ele se diferencia de um ato de legítima defesa. E vocês agora, nessa fase aqui do curso, vocês já têm plena capacidade para saber essa explicação. Existe uma diferença de objeto moral e intencionalidade entre o ato de matar e o ato de legítima defesa. Quando eu quero matar alguém, meu objeto imediato é tirar a vida daquela pessoa e agir conforme Deus, né? Na posição de Deus de tirar a vida de uma pessoa, né? É uma posição que só compete a Deus. Quando uma pessoa age em legítima defesa, o objeto moral é evitar, né? Se proteger de um perigo iminente. Tanto que nem todo ato de legítima defesa vai resultar na morte de uma pessoa, né? A morte pode ser uma consequência da legítima defesa. Então, existe uma diferença fundamental esses dois atos, né? É por isso que a legítima defesa, na moral da igreja, ela pode também ter excessos. Você pode cometer excessos na legítima defesa, né? Mas esses excessos eles não são similares a um ato de homicídio, né? A não ser que alguém se valha desse argumento da legítima defesa para, no fundo, o seu objeto moral imediato, na verdade, era matar a mesma pessoa, né? Só estava esperando a oportunidade. São João Paulo II, ele vai falar na encíclica Evangelium Vitae, a gente vai usar muito essa encíclica hoje, ele vai falar sobre a legítima defesa. A legítima defesa pode ser não apenas um direito, mas um dever grave para quem é responsável pela vida de outro, pelo bem comum da família ou da sociedade. Infelizmente, acontece que a necessidade de evitar que o agressor prejudique traz consigo, às vezes, a necessidade que ele seja eliminado. Então, João Paulo II explica plenamente aqui a questão da legítima defesa. Agora, outra espécie da morte é a morte moral, que a gente comentou. Jesus, em Mateus 5, ele vai falar: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas aquele que matar será castigado pelo juízo do tribunal. Aí depois ele continua: mas eu vos digo, aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. E aquele que insultar seu irmão será réu diante do sinédrio. E aquele que o maldisser será réu do fogo do inferno. E Jesus está falando aqui dessa morte moral, né? Quando você fala, você prejudica o seu irmão do ponto de vista que você fere a dignidade humana de tal forma, de tal maneira, né, que você mata moralmente aquela pessoa, você retira daquela pessoa a capacidade de viver plenamente, né, com dignidade. É claro que você vai ter níveis, né? Você tem um mandamento, você vai ter subníveis dentro desse mandamento, o quanto que um pecado mortal ou venial atinge esse mandamento específico, né? E aqui a morte moral, ela está relacionada, sim, ao quinto mandamento. Outro ponto que esse mandamento enfrenta é a questão da conservação da vida e da saúde, né? Hoje a gente tem uma sociedade extremamente hedonista. O que é o hedonismo? O prazer é o bem supremo dessa sociedade hoje, né? A gente vê uma sociedade que existe um culto, o verdadeiro culto ao corpo e à saúde. A saúde é considerada o bem máximo e fundamental. E pela vida dos santos, a gente vê que isso não é verdade. O bem máximo e fundamental é a nossa beatitude, a nossa salvação. Essa vida aqui é um teste, né? São José Maria sempre falava isso: olha, meus filhos, lembrem sempre que essa vida aqui é um grande teste, é uma grande batalha. Tanto que em Vila Tevere, né, onde é o centro da obra lá em Roma, né, São José Maria, ele deixava algumas armas, né, tem umas armas antigas de guerra espalhadas pelo centro, assim, né? Ele gostava muito desse símbolo, porque aí, pô, o que tem essas armas aqui? Era justamente para lembrar as pessoas que estavam ali que aqui é guerra, está em guerra, né? Uma guerra espiritual em busca da salvação. Mas, enfim, essa conservação da vida e da saúde também é legítima, né? A correta interpretação disso é a gente utilizar os bens com temperança, né? Que a gente não caia na avareza, né? Que a gente não caia nesse deleite exagerado dos bens, né? Então, aqui a morte, nesse sentido, é uma morte em excesso pela gula, a morte em vício em drogas, né? São tipos de morte, né? Tipos de morte que afetam a nossa saúde na sociedade de hoje, qualquer tipo de vício. Aí você pode perguntar, Matheus, é doação de órgãos, né? Acho que é um tema fácil para vocês perceberem pela lei natural, é muito perceptível para a gente, né? O que seria, obviamente, é legítimo, é uma caridade, né? Desde que essa doação não fira a sua integridade física, né? Que seja possível, que não te prejudique de forma radical, claro que é possível, a igreja incentiva isso. Agora, para finalizar o quinto mandamento, a gente tem que falar sobre uma tríade, que hoje é a tríade de pecados que mais atingem esse mandamento. Primeiro de tudo, o aborto. Catecismo, no ponto 2270, ele vai falar o seguinte: a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção.
No direito, a gente vai ter diversas teorias sobre a personalidade jurídica, né, que vai lá dizer, né, no direito civil, existem aqueles concepcionistas, que graças a Deus ainda são maioria no Brasil, que acreditam que existe personalidade jurídica, que são personalidade jurídica desde a concepção. Existem aqueles natalistas que só falam que só existe personalidade, só existe pessoa a partir do nascimento. E outras teorias ali, que eu não vou entrar especificamente, mas que partem dessas duas teorias específicas. O aborto, ele é um mau entendimento sobre a vida humana, sobre o início da vida humana, sobre tudo. E o aborto é outra espécie de um ato intrinsecamente mau, porque o objeto moral do aborto é a eliminação deliberada de um humano inocente, de um ser humano inocente. Aí você vai falar, então, Mateus, não existe um aborto moral? Não existe um aborto moral. Do ponto de vista da moralidade, não existe um aborto moral, porque o objeto é intrinsecamente mau. Mas, Mateus, juridicamente é possível, né? Tem um aborto lá por conta do estupro, né? O aborto terapêutico, que se chama, né? E aí, como que a igreja vai lidar, né? Olha, existe uma diferença entre o que é o direito, principalmente o direito de hoje, o direito positivo, e a moral. Já falei isso com vocês. Né? A igreja não está nem aí para os ordenamentos jurídicos desse ponto de vista vinculativo. A igreja quer iluminar a razão humana. Seria bom que o direito fosse espelho da lei natural, fosse espelho da verdade, né? Que o dever ser do direito ele fosse espelho da existência humana, da dignidade humana verdadeira, não da criação jurídica, de forma criacionista, né? Do homem que quer agir como legislador e criar o mundo. Não é assim que funciona. As coisas têm um ser, né? As coisas são entes, né? As coisas têm propriedades e o direito tem que respeitar essas propriedades. Por isso que o aborto ele não é cabível. Agora, vocês têm instrumentos para lidar com esse problema. Então, assim, Mateus, em uma situação que uma mulher ela está em situação grave ali, tá quase morrendo, ela está ali com uma criança, né? E se aquela criança não tiver, se não for tirada a vida daquela criança, a mulher vai morrer e a chance das duas sobreviverem é inviável. Ou seja, se não tiver o aborto, entre aspas, morrem os dois. Se tiver, só morre a criança. O objeto moral desse ato aqui não é o aborto. A mulher não está assim, eu quero matar a criança por conta da minha dignidade, né, como mulher, que no fundo isso existe, mas é uma falta de interpretação da verdade e do nível das coisas, né, porque o direito à vida é um direito fundamental que parte na frente de muitos outros direitos, como que é um direito legítimo do corpo, o direito do corpo, o direito da dignidade da mulher, a gente vai ver isso mais para frente. E é uma situação completamente diferente, porque o objeto moral aqui é como a legítima defesa, e evitar. E existe uma coisa na teoria moral da igreja, é que em casos de hard cases, nos casos mais extremos da teoria moral, nunca se exige de uma pessoa a virtude heróica. Por quê? A virtude heróica é própria de santos. Uma mulher que morreria por isso, eu vou exigir isso de uma pessoa? Não posso exigir uma virtude heróica. Eu posso exigir o básico, não posso exigir o heroísmo. Então, por conta disso, você vai ter ali um caso legítimo, mas não é aborto, né? É diferente. As pessoas hoje, os termos, existe um problema terminológico, né? E você vai entender muito isso se você pegar lá o diálogo de Platão, que vai falar sobre a linguagem, vai falar justamente a linguagem é essencialista ou é normativa, ou seja, eu imputo significado à linguagem ou a linguagem ela já tem um significado embutido nela. Platão vai discutir isso, está lá no diálogo sobre a linguagem. Agora, a grande verdade é que os termos, as palavras, elas se referenciam a coisas reais. O aborto se refere a um ato real específico. Então, tudo que não é aquele ato real específico não é aborto, é uma outra palavra, né? São coisas diferentes. E essa dificuldade intelectual de compreender essa diferença gera uma margem para arbitrariedades, principalmente no mundo de hoje. Porque aí vai entrar o contexto social, a nossa época, o que as pessoas pensam,
sobre o aborto, né? Toda a questão da mídia que se direciona a favor do aborto como um processo de libertação da mulher, influência direta na mentalidade das pessoas, o que faz que grande parte das pessoas que defendem o aborto estejam em uma situação de ignorância invencível, que, como a gente já viu na aula introdutória sobre teoria moral, impossibilita o pecado mortal. A pessoa não teve capacidade de ver algo tão evidente. Agora, o grande problema é que, por mais que tenha essa perversão absurda no nível alienante do mundo de hoje, o aborto é um homicídio. Era para ser algo muito evidente. Então, as suas consequências são gravíssimas. Né? Se vocês pegarem os estudos, né, das mulheres, como elas ficam depois do aborto, seja ele considerado terapêutico, na linguagem, né, na linguagem jurídica, é uma coisa impressionante. As pessoas ficam mal, porque é um ato mal. Um ato mal vai gerar mal. Então, essa falta de capacidade de enxergar a lei natural, essa percepção do bem e do mal ali, prática, essa sensibilidade do pecado, vai gerar esse grande problema na sociedade de hoje. Porque, como diz Dostoiévski, sem Deus tudo é permitido. E aí você vai começar a entrar num consequencialismo, que era aquilo que a gente falou na aula de introdução aos mandamentos, que São João Paulo II evitava. Você começa a entrar numa ponderação perigosa. Por quê? Olha, eu tenho um problema aqui de criminalidade nas favelas do Rio de Janeiro. Tem muita gente que defende que a solução para isso é eu não permitir que mulheres pobres tenham quantos filhos quiser. Não, tem que limitar, não tem direito de ter filho quanto quiser, não. Senão vai botar um monte de criança na rua aí, né? Tem que tomar anticoncepcional, tem que romper as trompas das mulheres. Né? Olha que absurdo, você começa a entrar num utilitarismo e está faltando a noção da realidade das coisas. Está desconectado. Isso só vai piorando até você chegar em coisas inacreditáveis. Tanto que o aborto ele começa assim, não, o aborto, não, vamos permitir o aborto em caso de estupro. Né? Começa assim, nesse hard case. Aí daqui a pouco, não, mas aqui também, né? Pô, aqui no feto anencéfalo, né? Não, nem a vida né? Daqui a pouquinho, não, mas aí tem síndrome de Down, né? Não, mas aqui a mulher, né? Pô, 22 semanas, né? 22 semanas ainda não é vida, de acordo com a OMS, né? Pô, e aí? E aí você começa a entrar, quando você vê, liberou tudo, né? Liberou geral. É assim que funciona, porque o homem vai perdendo a sensibilidade para essas questões. E isso exige muita sensibilidade. Vocês acham que é fácil eu compreender que uma mulher deve manter o seu filho, num caso de estupro, sem um nível altíssimo de santidade? É muito difícil, cara. Não é fácil. Demanda você enxergar a dignidade da mulher de uma forma muito grande. Uma antropologia da mulher verdadeira que você vai ter, por exemplo, na teologia do corpo de João Paulo II. Porque muitas pessoas vão acreditar que isso seria uma virtude heróica, né? Pô, ela manter esse filho seria uma virtude heróica. Dão como solução matar uma criança ali, matar uma criança inocente, para que tire o peso psicológico da mulher. É claro que a igreja não despreza esse peso psicológico, a igreja entende com todas as forças isso. Né? Não à toa que a igreja, desde quando o mundo começou, o mundo é mundo, a igreja acolhia nos conventos e monastérios filhos de prostitutas e cuidava as irmãs. Isso sempre aconteceu na história da igreja. Os orfanatos são criações da história da igreja. A igreja sempre se preocupou com isso. Agora, você evitar uma vida por conta disso, né? Como se fosse uma resposta legítima, não a punição do agressor, né? Mas a inibição do problema matando o inocente, né? Só prejudica ainda mais a dignidade da mulher. Mas é algo que é difícil de entender. A gente também, quando a gente vai fazer apostolado com nossa mente, a gente não pode pensar que isso é fácil, cara. Não é fácil. Porque as pessoas estão contaminadas por todas essas falsas informações. Muitas vezes também por questões justas. Existe uma má compreensão do nível na ponderação daquele bem que é mais adequado, daquele bem que vence o outro naquela situação específica. Existe a emotividade, existe o senso de justiça. Então, são várias coisas que atrapalham ali, e a gente tem que ter muita caridade
muito cuidado a falar desses assuntos, porque são assuntos delicados. Não pode tratar como se fosse fácil. O aborto é uma questão fácil, está resolvido. Não, existe uma delicadeza muito grande, existe uma necessidade de aprofundamento muito grande para que a gente pense com amor nessa caridade, né? Explicar essas questões difíceis sob o viés da caridade, não o viés da condenação. Agora, vamos falar de outro problema, agora mais brevemente, porque com esses instrumentos que a gente tratou aqui do aborto, né, de acordo com a minha capacidade aqui é baixa, né, porque vão ter médicos da igreja que vão tratar do tema com muito mais propriedade que eu, a gente pode tratar também da eutanásia, que no fundo é a mesma o objeto moral é muito parecido, imediato, que é finalizar a vida, mas não por motivo do não nascimento, mas um problema do final da vida, seja por doença ou por velhice, né? A pessoa quer tirar a vida porque acredita que não está tendo mais uma vida digna por conta do sofrimento. Também pensem, não é algo fácil de se entender. Não é algo fácil de se entender. A Evangelii Vitae, de São João Paulo II, vai falar assim: uma grave violação da lei de Deus, como eliminação deliberada e moralmente inaceitável do ser humano, semelhante prática supõe, de acordo com as circunstâncias, a malícia própria do suicídio ou do homicídio. É similar. Por quê? A pessoa está usurpando o lugar de Deus na decisão do momento da sua própria morte. Um momento que talvez fosse aquele sofrimento, fosse o sofrimento necessário para a salvação daquela alma. Mas por que aquela pessoa está sofrendo tanto? Cara, talvez aquilo ali seja o céu dela, né? Ela, naquele sofrimento, ela encontra o verdadeiro sentido da vida. Infelizmente, é a realidade humana pós-pecado. É a dor e o sofrimento. Por que existe fome no mundo, Mateus? Por que existe sofrimento? Olha, isso é consequência do pecado, da criação do homem. E a humanidade, como a gente já viu, compartilha uma unidade. Então, esses efeitos são não consequenciais, não são causais, mas são gerais. Aparecem aqui, aparecem lá. Uma doença que vai se espalhando em todo o corpo da humanidade. Um desses exemplos é o sofrimento, a dor humana. Né? Então, o suicídio também, por isso, fica compreendido. Né? É claro que, tanto no caso da eutanásia quanto do suicídio, existem casos que a pessoa está numa depressão tão profunda, numa doença psiquiátrica tão profunda, que ela não tem mais a liberdade plena de escolher. Ela acaba cometendo um ato desse, não por liberdade, eu quero interromper o sofrimento, assumir o lugar de Deus, mas ela acaba cometendo porque ela está condicionada, né? Entrou numa doença, pela dor muito forte. Né? Então é muito difícil você cravar, não, pecou aqui com o suicídio, com a eutanásia. Não é muito assim que funciona. Né? Porque a gente tem, o pecado mortal, ele tem os seus requisitos, né? A matéria é grave, mas tem que ter o pleno consentimento, né? E a deliberação. Então, são coisas que têm que ser avaliadas. Mateus, e a pena de morte? Né? Durante séculos, a igreja ela defendia a pena de morte como um meio de pena eficaz, né? Para garantir o bem comum. A igreja nunca foi contrária à pena de morte. Mas o magistério da igreja reviu essa posição. Né? O Papa Francisco ele fez muita questão de colocar muito esse tema, né? E hoje a igreja considera inadmissível a pena de morte. E faz total sentido, porque, pensem bem, por mais que alguns crimes a gente pense, só faz sentido com a pena de morte. Né? A pessoa está no alto grau de psicopatia, não tem nenhum tipo de solução ali médica. Né? Quando a gente pensa na prisão perpétua, né? Porque a gente não pode tirar daquela pessoa possibilidade de conversão. Né? Deus pode agir milagrosamente naquela pessoa. Então a gente afasta essa pessoa da sociedade, né? Mas não precisa do ato específico de matar, né? A pena de morte. Né? Então a igreja mudou seu posicionamento. A guerra justa é uma outra questão. A gente está aí no mundo de hoje vendo uma guerra na Ucrânia, várias guerras no mundo, né? É um tema muito importante e se relaciona muito com a legítima defesa. A legítima defesa e a guerra justa são similares, são sinônimas, mas a legítima defesa aqui no ponto de vista individual e a guerra justa do ponto de vista de uma sociedade. A igreja, ela fala que, no catecismo, vai falar que existe uma legítima defesa pela força militar. Só que essa decisão de legítima defesa ela tem que ser muito ponderada, que é outro hard case. A moral, aqui, esse quinto mandamento, tem muitos hard cases, né? Tem muitas coisas difíceis de serem compreendidas. A igreja fala, olha, existe uma guerra justa? Pode existir, você está se defendendo de uma nação que está te atacando injustamente. Talvez os motivos de Israel, na guerra que a gente está passando por hoje, e aqui eu não tenho conhecimento pleno para poder definir isso, talvez o início tenha sido uma guerra justa, né? Uma injusta agressão. Mas o problema é que aqui no catecismo vai falar o seguinte, o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. É o primeiro requisito. Tá?
Vamos usar o exemplo aqui da guerra lá de Israel. Né? Tá, beleza, foi durável, grave e certo, né? Mataram muitas pessoas, né? Um sofrimento muito grande, etc. Depois, todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis. Ou seja, a diplomacia não funcionou. Depois, estejam reunidas condições sérias de êxito, ou seja, aquilo ali seja eficaz do ponto de vista do bem comum. E, por fim, que o emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal eliminar. Esse aqui é o requisito porreta, né? Porque uma nação, para estar em legítima defesa socialmente, né, de uma guerra justa, ela não pode gerar um caos maior do que o início. Eu não posso reprimir algo que só vai piorar a situação. Então, são requisitos muito difíceis de acontecer, mas podem acontecer, né? Porque, como diz aquele ditado, se os bons não se mexerem, os maus vão dominar o mundo, né? Então, a guerra justa existe, a legítima defesa existe. Agora, brevemente, né, outro mandamento grande é o sexto mandamento, que é o não cometerás adultério. Esse mandamento, ele está falando muito sobre uma virtude que é uma virtude, uma das mais importantes, principalmente para a juventude, que é a virtude da castidade. O Catecismo do ponto 2, 3, 4, 6 vai falar o seguinte: a caridade é a forma de todas as virtudes. Influenciada por ela, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. Então, perceba, o domínio de si mesmo e escola de doação da pessoa. A castidade não tem a ver somente com o mundo da sexualidade. Não é algo puramente biológico, mas aqui a gente está falando no núcleo íntimo da pessoa. A castidade, no núcleo íntimo da pessoa, que é manifestada pelo amor. Então, a castidade está relacionada a esse grande tema do amor humano. Esse amor humano, manifestado também pela sexualidade, que não é um amor animal, biológico, puramente instintivo, né? Então, aquele argumento, olha os cavalos marinhos, os golfinhos, as relações de gênero dos golfinhos. Não, esse argumento não cola. Você é racional, né, meu amigo? Você não tem esse amor instintivo, porque o cavalo marinho também está matando filhote lá, né? Sem regra nenhuma, sem consciência moral. Então, você é um ser racional. Essa é a grande diferença. E o sexto mandamento, ele está falando muito isso. A partir disso, você não enxerga mais a sexualidade, o sexo, como um tabu, né? um tema perverso, né? Vai falar de sexualidade, você pensa na lama, né? Nossa, sexualidade é algo sujo, algo inferior. Não, muito pelo contrário. A sexualidade é uma dádiva de Deus, mas uma sexualidade que é ordenada pelo amor. Porra, isso aqui é básico. Né? Com o pecado original, a gente já falou, atingiu-se a inteligência e a vontade. Então, atingindo-se a inteligência, a ordem sexual, as pessoas perderam o sentido desse nexo inseparável entre a realidade afetiva e gerativa. Mateus, o que você está falando? As pessoas hoje enxergam o sexo como meio de prazer, puramente de prazer, como se isso fosse possível. Você fazer essa divisão, essa cisão na realidade. Não existe essa cisão. Né? Ideias têm consequências, diria aquele título daquele livro, né? Ações têm consequências. Você não pode amputar um ato, as consequências. Tanto que é a mesma dinâmica do ato pecaminoso. É livre no ato e escraviza na consequência. Né? Se eu vou realizar o ato sexual, essa realidade afetiva está intimamente relacionada com a realidade gerativa. Por quê, Matheus? Porque Deus criou assim. E, por outro lado, a vontade, também atingida pelo pecado original, se rompe a não ser direcionada pela fé, direcionada pela razão, mas subordinada aos desejos mais baixos, aos prazeres, aos bens, e se torna totalmente desordenada, do ponto de vista utilitário, né? Você começa a enxergar pessoas como bens, né? o que é totalmente equivocado. É por isso que o vício da luxúria, que é o vício capital que atinge diretamente a castidade, é a cegueira da mente, é a debilitação da vontade, a preguiça, né? A preguiça. A cegueira da mente, São Tomás falava plenamente que a não vivência da castidade afeta a nossa vida intelectual. Tanto que, acho engraçado aqui, eu preciso contar essa história, cara. Uma vez eu vi uma entrevista do Carson Gracie, né? O grande Carson Gracie aí, treinador da família Gracie e tal. Aí ele falava assim, falava que quando o lutador dele estava 3 meses antes da luta, ele puxava o cara, tirava o cara da família
Deixava o cara da academia, ficava sem ver mulher, 3 meses sem ver mulher. Ele falava que galo, quando vê a galinha, perde a força, né? Então, olha a sabedoria prática aqui da questão, né? O mundo sexual desregrado tira a força vital do homem. Né? A força vital do homem. Agora, então, Matheus, você está falando que a castidade é abstinência sexual? Não, claro que não. Tem a integração da sexualidade no matrimônio. Porque a vivência da castidade no matrimônio é a atividade sexual, porra. É a abertura à vida. O que é abertura à vida, se não a abertura à vida sexual plena? Né? Com o seu ato e consequência, assumindo as responsabilidades, no caso da vinda dos filhos, se for querido por Deus, ou para aqueles que nem todos vão entender, como diz Jesus, somente aqueles que foram destinados, o celibato. O celibato, que é uma vocação especial dentro da igreja, que são aquelas pessoas que são chamadas a viver essa abstinência da vida sexual, né? Para integrar suas paixões e doar-se plenamente às outras pessoas, uma paternidade espiritual, algo que é muito bonito. Meios para se viver a castidade: a oração, a frequência dos sacramentos, essa vida equilibrada, o trabalho, o descanso, as relações humanas, né? As amizades. Nosso padre falava muito assim, né, para os jovens que tinham um problema com a castidade, falava assim: olha, meu filho, trabalha, estuda, né? Que se ocupa, porque muitas vezes os vícios contra a castidade partem do ócio, né, do tempo destinado a nada, você está ali deitado, vou ver o Instagram, quando você vê, meu amigo, você já se perdeu no personagem. Né? Se ocupa, tome cuidado com aquilo que você acessa, né? Tem uma devoção a Maria Puríssima. E dicas práticas, né? O pecado da castidade tem muita relação com a gula. Os místicos sempre falam isso, os padres da igreja, então tomar cuidado com a gula também, né? Não saindo no rodízio comendo igual igual um desesperado, né? No japonês, na churrascaria, que é bom demais, eu também tenho esse problema. Se eu cair, meu amigo, ninguém me segura. Mas tomar cuidado com a gula, porque a gula e a castidade, elas muito se relacionam, são pecados que mexem com essa nossa tendência aos bens, né? Desregrada aos bens. Agora, o adultério, quando se fala adultério aqui, claro que a gente fala dessa castidade é algo muito mais amplo do que o adultério. O adultério é justamente esse ato de traição dentro da realidade matrimonial, né? Porque, como a gente já viu na aula sobre o matrimônio ele é entre duas pessoas, é indissolúvel, aquelas pessoas são um só corpo, então qualquer tipo de infidelidade desconfigura a realidade do matrimônio, que é a realidade fundamental da família, que é a realidade fundamental da sociedade. O pecado não é à toa, né, que esse pecado ele tem uma ordem de importância sendo o sexto, né, logo depois do homicídio, né, porque é a honra das pessoas, é a honra da sociedade, e, no fundo, as famílias levam ao bem comum. Cuidado com a pornografia e a masturbação nesse mundo de hoje. É um negócio que nunca existiu na história da humanidade, esse acesso facilitado que a gente tem à visão, né, ao pecado da visão. Isso nunca existiu, né? Os santos, hoje, são um problema geral. Você, com um clique, você está vendo 1000 cenas diferentes. Isso nunca existiu na história da humanidade. Nem o cara mais sujo da Idade Média teria essa quantidade de experiência quanto a gente pode ter hoje em uma noite, né? Então, tomar muito cuidado com isso. O que a gente está vendo, né? A gente tem que se tornar especialista para prever esse tipo de pecado da visão, que começa sempre em coisas menores, né? No Instagram, aquela menininha que posta uma foto mais assim, você é assado, né? Aquela coisa vai te instigando, né? Perceba, né? Se conheça. Perceba esses pecados menores, essas complacências menores que vocês têm, né, que eu posso ter também. Né? Temos que eliminar isso de todas as formas para que a gente não caia num pecado mais grave. Por fim, para a gente terminar a aula de hoje, que já se esticou muito, a gente já comentou sobre a questão, que é a questão dos atos homossexuais, né, que é outro problema da nossa sociedade de hoje. A igreja, ela nunca foi contrária a nenhuma pessoa. A igreja sempre foi contrária, como o Papa Francisco falava, aos pecados. Nunca somos complacentes ao pecado, porque o pecado escraviza. E o ato homossexual, por excelência e definição, desconstitui a ideia de integralidade do ser humano, que o Papa João Paulo II defende na teologia do corpo. Porque amputa como
o ato sexual antes do casamento, mas de uma forma ainda pior, porque não há nem a complementariedade entre homem e mulher, mas simplesmente a objetificação pelo puro prazer. Amputa a realidade de comunhão entre os homens. Não há amor, não há como ter amor, né? num ato homossexual nesse sentido, mas só deleite. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o outro cuidado contrário é a gente não oprimir essas pessoas, né? Claro que a gente também não pode ser complacente com a sociedade de hoje, mas assim, acolher, né? É uma pessoa como você tem o seu pecado pessoal, a pessoa pode ter também uma dificuldade pessoal. Às vezes ela nem acredita que aquilo é pecado, está em situação de ignorância. Né? Ter misericórdia, rezar pelas pessoas, pela conversão, perceber que há um caminho dentro da igreja para essas pessoas, pela vivência da castidade. Assim como você vive a castidade, ele também vai ter que viver a castidade. Integrar essa realidade, buscar os meios de ajudar aquelas pessoas com verdadeiros conselhos, né? Integrar, não excluir, como o Papa Francisco falava, porque isso só piora, mas sempre fiel à verdade. Mas fiel à verdade, a verdade não é a verdade. Isso é o ensinamento do Papa Bento XVI, hein? Na Fides et Ratio, na encíclica Fides et Ratio. A verdade, ela não vem como uma marreta. A verdade, ela vem com amor. Cristo, quando ele fala, Cristo fala com amor, com caridade. A verdade é caridade. Veritas caritas est. Né? A verdade vem junto com o amor. Então a gente tem que sempre ter cuidado, não só nesse caso dos atos sexuais, mas também a lidar com as pessoas, a instruir as pessoas, no caso do aborto, nesses temas mais sensíveis, né? Da eutanásia, etc. Tentar passar a doutrina da igreja com delicadeza, para que as pessoas enxerguem, né? Como Jesus curava a doença dos olhos, né? Que tirava o peso dos olhos, a lama, e as pessoas enxergassem, a gente é chamado hoje a cumprir também essa função. E assim a gente termina a aula de hoje e vou abrir aqui para a dúvida de vocês.